Olá, nós vamos começar as nossas aulas de neuropsicologia online e nessas aulas eu vou tentar ser o mais específico possível em algumas coisas e detalhado, porque parte das atividades que nós vamos passar estão associadas às aulas e ao livro Fundamentos de Neuropsicologia do Luria. Esse livro pode ser encontrado na internet, basta colocar Fundamentos de Neuropsicologia, Luria, Luria, e ele está à disposição, inclusive, pela Biblioteca Virtual da USP. Então não tem problema algum em baixá-lo. Essa bonita imagem que vocês estão vendo ao fundo, esse é um neurônio piramidal do lobo frontal da área motora de um macaco prego, né, hoje chamado sapajos. Essa técnica chama Golgi Cox e nosso grupo trabalha com ela. Isso aqui, ó, pode parecer um axônio, mas é um dendrito. E o axônio dele é essa partezinha pequenininha aqui, ó, que com certeza vai em direção ao chamado trato piramidal. Essas estruturas laterais são chamados dendritos laterais. E esse aqui é o dendrito apical. Apenas aproveitando a imagem, depois nós falaremos disso com mais detalhes. Uma das literaturas que a gente pode utilizar vem desse livro do Leonardo Cacheto, que é um psiquiatra e professor em Goiânia e um amigo pessoal. Ele pegou esse livro, que é um livro até bastante caro, infelizmente, que fica difícil para os estudantes adquirirem. Vários pesquisadores, psiquiatras, fizeram parte dos capítulos desse livro. E eu fui convidado para fazer 2 capítulos, uma sobre neuroarquitetura e neuroconectividade das ciências cognitivas e do comportamento, que é o capítulo 4, que é um capítulo muito interessante para as bases da neurociência e também da neuropsicologia. Depois um mais específico, que é neuropsicologia dos lobos parietais, que foi feito com uma ex-aluna de TCC. Se for possível adquirir e ler principalmente o capítulo 4, é importante para o entendimento geral das estruturas cerebrais de base fundamental para conhecimentos neuropsicológicos. Vamos começar utilizando aqui a frase de um grande sábio, que é o Jules Henry Poincaré, ou Poincaré. O sábio deve organizar. Fazemos ciência com fatos, assim como construímos uma casa com pedras. Mas uma acumulação de fatos não é ciência, assim como não é uma casa um monte de pedras. O que ele quer dizer é que conhecimento a gente adquire. Lendo, a gente memoriza. Hoje está até muito fácil obter conhecimento pela internet. Mas o sábio ele tem que organizar esse conhecimento e gerar mais conhecimento a partir desse conhecimento específico, né? Que ele adquire ou até de um conhecimento geral. A ideia aqui não é apenas colocar fatos da neurociência, mas discutirmos as interações das estruturas cerebrais para que a gente possa compreender os aspectos comportamentais e funcionais do cérebro. Nós vamos começar com o histórico. Esse histórico, ele já começa na antiguidade. Desde muito tempo, né, cerca de 5.000 anos antes de Cristo, foi descoberto crânios perfurados e os instrumentos encontrados eram instrumentos de pedra pontiaguda. Acredita-se que esses crânios eram perfurados para retirar maus espíritos ou para diminuir uma dor de cabeça crônica, né? Ao que parece, devido às bordas, como você pode observar aqui nesse osso, ó, perfurar esse osso com uma pedra geraria lascas na lateral, né? Então, apesar do osso do crânio ele não se regenerar, as bordas acabam formando fibras devido ao colágeno que existe ali, né, dos
fibroblastos e até osteoblastos que formam essa borda. Logo, esse indivíduo, muito provavelmente, ele teve a perfuração e sobreviveu. Alguns autores falam em 8.000 anos antes de Cristo. Então já se sabia de alguma forma que os pensamentos estavam associados com a cabeça, há muito tempo atrás. E essa relação mente-cabeça, nós vamos considerar nesse momento que mente significa pensar, agir, né? Tomar decisões. É muito mais complexo que isso, mas nesse momento, devido ao histórico e ao passado, a gente vai considerar que os pensamentos eles já tinham ideia que estavam relacionados à cabeça. Como nós falamos, retiradas de espíritos maléficos, né, dos indivíduos, dos loucos, fazia-se a trepanação. Depois disso, dessas informações, chega até o mundo atual um papiro cirúrgico encontrado no Egito por volta de 1600 a.C. E esse papiro cirúrgico talvez seja o primeiro registro de um cirurgião, né, ou de um médico, em que fazia também a trepanação, mas existiam ali procedimentos para dores de cabeça, escritos, né, procedimentos médicos gerais e inclusive alguns medicamentos associados. A preocupação de cuidar da mente, cuidar da cabeça, já existia há muito tempo atrás. Depois do papiro cirúrgico, vamos falar assim, eu já estou pulando para a Grécia e depois para Galeno, né, que apesar de ser grego vivia em Roma. Na Grécia, na escola de Alexandria, ocorreram dissecações de seres humanos, pelo que nós sabemos, infelizmente com vivissecção, porque as descrições falavam sobre o funcionamento do coração e os detalhes de quando o coração ia parando de bater no ser humano, ou seja, quando o indivíduo estava morrendo. Considerando que não havia cirurgia naquela época, ao que parece, esses indivíduos eles eram dissecados ainda vivos, né? Então a fisiologia ela foi aprendida na Grécia com esse tipo de situação. Nós não temos detalhes sobre o que aconteceu realmente, mas devido aos escritos parece que havia vivissecção naquela época. Antes da escola de Alexandria, o grande médico Hipócrates, pela primeira vez, descreveu características do sistema neural e deixou escrito, né, mas na verdade não é original dele, foram dos escritos de outras pessoas que foram passando ao longo do tempo, porque em geral nós não conhecemos muito sobre a Grécia diretamente da Grécia. Foram os copistas, principalmente 200, 300 anos depois desses indivíduos, né, que fizeram os escritos através de relatos ou de cópias. Depois eles foram passados para os árabes, que copiaram o que podiam do mundo grego, e isso foi depois traduzido pelos monges e pelos intelectuais do Ocidente, e o que chegou até nós não são informações fidedignas. Ainda na Grécia, e pensando em termos de cabeça, acreditava-se que o indivíduo, a capacidade intelectual do indivíduo estava associado com os líquidos, ou líquido cerebral, né, que é o líquor. Como existem os ventrículos cerebrais, né, os 3 ventrículos, os ventrículos, os 2 laterais, considerado o terceiro ventrículo e o 4º ventrículo. Na verdade, considerado não, né, o ventrículo direito e esquerdo são 4 ventrículos no total. Um no cérebro, né? Depois um no diencéfalo e outro à frente ou anterior ao cerebelo. Como eles associavam pensamento com alma, então aquilo que é mais voltado para a espiritualização é o líquido, mais do que a matéria.
Então acreditava-se que a alma estaria dentro desse líquido, né? E a capacidade intelectual também. A palavra líquido significava humor na época dos gregos. Humor também deu origem à palavra associada ao comportamento emocional de alegria ou não, né? Por isso se diz bom humor ou mau humor. E quem começou essa história de dizer que os líquidos dos ventrículos estavam associados ao intelecto foi Herófilo, né? Pra você ver, a gente não sabe quase nada deles, apenas é uma informação geral. Mas essa informação geral, ela nos diz que as pessoas naquela época, 335 a 280 a.C., mais ou menos 300 a.C., em média, eles já estavam buscando conhecer sobre o pensamento, sobre o cérebro, sobre a mente, apesar que a ideia cérebro, apesar de ter sido grego, né, tanto é que cérebro, o nome foi dado para a estrutura grande, pequeno cérebro era o cerebelo, devido à forma. Mas as propriedades, funcionalidades, elas eram especulativas. Você não tinha dados sobre o funcionamento do cérebro, né? As doutrinas associadas aos pensamentos foram algumas de interesse para a gente, como o próprio Hipócrates, né? E depois a aristotélica. Para Hipócrates, a mente ou pensamento era no cérebro. Mas Aristóteles, né, que foi o filósofo que dominou a Idade Média e parte da Idade Moderna, dizia que a mente estava no coração e o cérebro resfriaria o sangue. Apenas seria essa a função cerebral. É interessante que quando se fala segue o coração, pode parecer que é seguir as emoções, né? Mas isso é uma ideia que ficou muito tempo e trazida pela Igreja Católica até os dias de hoje, de que o espírito, né, ou a mente estaria localizado no coração e ele era a base de funcionamento dos pensamentos. Um bom tempo depois, vamos usar o Hipócrates, perto de 400 a.C., né? Depois de Cristo, 600 anos depois, 700, Nemésio era um bispo da Emésia, ele voltou à história dos ventrículos e colocou que as faculdades intelectuais estavam associadas aos ventrículos cerebrais com líquor. Mas ele falou isso a partir de Galeno. O Galeno ele viveu aproximadamente no século II depois de Cristo, um médico muito famoso, fez várias dissecações, descobriu 10 dos 12 nervos cranianos, trabalhava com plantas medicinais, dissecava principalmente porcos e cães, mas teve oportunidade de dissecar primatas também. Na época dele era proibido dissecar humanos, né? Pulando daquela época, vamos dizer assim, dos 300 depois de Cristo, apenas informações gerais, o que as pessoas que trabalhavam com medicina ou cura sabiam era que os ventrículos cerebrais alojavam líquor e o líquor era responsável pela existência ou alocação do espírito no humano. Já na Idade Média, começa a se pensar que a mente não é material. E isso também era uma ideia aristotélica e foi disseminada pela Igreja. Essa ideia já coloca claramente a existência de uma alma. Então o ser humano ele é formado de um corpo e é formado de alma, né? E aí a base religiosa da mente foi voltada para as ideias aristotélicas no sentido de que ela não seria material. Esse raciocínio mostra que o cérebro ele é a sede do espírito, especificamente os ventrículos e o líquido dos ventrículos. E essa mente ela é o próprio espírito. Indo para a Idade Moderna, nós vamos ver um estudioso trabalhar com as ideias da mente. Veja que dissecar um cérebro
não gera conhecimento sobre a mente, gera conhecimento anatômico. Então, para o cirurgião, ou para o neurocirurgião, conhecer a anatomia do encéfalo é importante, mas para um psiquiatra, para um psicólogo, não é tão importante assim, porque eles tratarão comportamento, tratarão disfunções cerebrais. Saber onde elas estão é uma base científica importante para fazer associações. Mas o conhecimento anatômico puro, ele é apenas informação se ele não for utilizado como base para o raciocínio. No caso Descartes, né, o pai do racionalismo, ele considerou que a mente já estava no cérebro, ele não achava que era no coração. Ao que nós sabemos pela biografia de Descartes, ele chegou a dissecar cães e chegou a verificar, mesmo antes de Harvey, a grande e a pequena circulação. Mas o medo da igreja, na época, o evitou de propagar as suas descobertas, para não ser queimado. Né? E para ele, veja que teve que dissecar realmente, para saber que para ele a mente, ou os pensamentos, vinham da pineal. E também voltado para uma organização mais espiritual, né? Ele diz assim, ó, primeiro é preciso descrever separadamente o corpo, que inclui o cérebro, e depois a mente. E por fim, devo mostrar como essas duas naturezas teriam de ser ligadas e unidas para constituir as pessoas. Veja que essa é uma concepção bastante religiosa dele. Então ele separa o corpo e a mente. Dessa forma fazia a igreja. Só que no caso, a mente claramente para a igreja era a alma. O Descartes não teve tanta influência em termos médicos, né? Porque ele era um indivíduo voltado para a filosofia e que trabalhou para colocar racionalismo nos conhecimentos da época em que ele viveu. O grande médico, né, que publicou o De Corpora Fabric, que é a fábrica corporal, a máquina corporal, que foi Vesalius, o livro dele é considerado até hoje o livro mais importante da história da medicina. E ele, devido à ajuda da imprensa e de artistas, o livro dele tinha várias tábuas de imagens mostrando a anatomia do corpo. Isso gerou um grande sucesso. Vesalius também foi um médico muito famoso na época dele, né? Ao que parece, na biografia dele, ele acabou salvando a vida de um nobre, e esse nobre o apresentou à corte, e o rei acabou financiando e ele se tornando médico da corte. Não me lembro que corte que era. É algo bom para vocês pesquisarem na internet. Ele tem um escrito assim, ó, e verdadeiramente podemos comparar muito bem os nervos da máquina que estou descrevendo aos tubos dos mecanismos. Então veja que ele associa o corpo humano a uma fábrica, né? Seus músculos e tendões a vários outros motores e molas. Então verifica claramente isso. E seus espíritos animais à água. Observa que a teoria ventricular ela permanece, porque ele considera o espírito ligado à água, que nesse caso é o líquor, né? Sendo que o seu coração é a fonte e as cavidades do cérebro são o encanamento principal. Nesse caso, também ainda continua uma ligação de mente e corpo. Isso não é problema em termos de comportamento atual. Mas na época, esse conhecimento era apenas um conhecimento, ele não gerava possibilidade de tratamento, né? Até então, as plantas eram utilizadas como medicamentos, e quando a pessoa tinha loucura, ela era afastada da sociedade, ela era presa, principalmente se era violento. Então não existia um tratamento específico para diversidades mentais. Aqui talvez seja o momento de a gente fazer essa análise nos tempos de hoje. Quando a família apresenta um ente ou um componente com problemas mentais, né,
a sociedade não tem muita aceitação com ele, muitas vezes nem a própria família. Esse indivíduo, como ele age de forma diferente, ele chama atenção. A família muitas vezes se sente constrangida. Essa pessoa, dependendo do grau de entendimento da realidade, também se sente constrangida. Então, até pouco tempo atrás, eles eram colocados em manicômios, mas hoje não existe mais manicômio. Os próprios hospitais psiquiátricos, eles esvaziaram, porque os doentes mentais, eles devem ser tratados em casa, com raras exceções. E nessa situação, a sociedade não tem muita aceitação com eles. Se essa diversidade mental não for gerar violência ou for tão enfática, vamos pegar um indivíduo com dificuldade de aprendizagem. A sociedade, os colegas não o aceitam muito bem. Ele acaba sendo vítima de bullying. E nem os professores, muitas vezes, estão preparados para cuidar dessas pessoas. E eles acabam sofrendo uma pressão social muito grande e algumas famílias até os retiram da escola. Já um indivíduo intelectualmente dotado, por outro lado, também sofre muita pressão. A maioria deles passa a ter uma vida solitária, como se pode estudar na história dos sábios, e um bom aluno que tira nota boa, ele acaba sendo isolado e até muitas vezes olhado assim com ciúmes pelos professores, pelos colegas. Também nós não temos professores ainda com condições de tratar esses alunos com altas habilidades, pelo que a gente percebe, principalmente no Brasil. Isso é tema de um trabalho que nós já temos feito e já foi enviado para publicação, de que a sociedade brasileira, principalmente os professores e as escolas, eles não têm condições ou não foram dadas condições para tratar as pessoas com habilidades especiais, vamos dizer. Então a sociedade, de um modo geral, ela aceita as pessoas medianas no sentido intelectual ou mental. Fazem parte de grupos sociais, têm a sua vida, vamos dizer, socialmente até de algum modo equilibrada. Já os indivíduos com deficiência de aprendizagem, de atividades mentais, ou aqueles com excesso em termos de habilidades, acabam sendo excluídos da sociedade de um modo geral. Uma das frases de René Descartes que é bem interessante, principalmente para os estudos de neuropsicologia, psicologia e psiquiatria, é buscar as causas através dos efeitos, né? E ele escreve isso no seu livro Discurso do Método, onde nós tiramos isso. A análise mostra o verdadeiro caminho pelo qual uma coisa foi metodicamente inventada e revela como os efeitos dependem das causas. Observe que, para quem for trabalhar com comportamento neural, você vai ver as causas somente depois que estudar detalhadamente os efeitos. A neuropsicologia, ela se baseia nisso. Nós vamos conceituar a neuropsicologia mais à frente, mas é observando os efeitos do comportamento dos pacientes e as lesões cerebrais que geraram esses efeitos, aí as causas foram buscadas, né? E olha que isso foi falado no século XVI para XVII. Quem ajuda bastante em termos da evolução da anatomia e do conhecimento médico é o Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci faz isso devido aos vários desenhos anatômicos que ele faz. A biografia do Leonardo da Vinci é uma leitura muito interessante. Ele tentava conseguir com os padres os cadáveres, né, de indigentes para dissecar. Imagina que ele fazia isso à noite, à luz de velas, e fazia desenhos magníficos, inclusive tendo algum conhecimento anatômico e gerando conhecimento anatômico, e de outras vezes até melhor, porque
os desenhos são muito didáticos, né? Então o grande pintor e inventor Leonardo da Vinci acabou ajudando para o desenvolvimento do conhecimento da anatomia e do cérebro. Algumas frases dele são interessantes em relação a isso. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. De fato, é difícil falar que uma pessoa que estudou dedicadamente no seu tempo de estudos ou até mais, não tenha boas condições de ter uma vida razoável, né, na sociedade. Sobre essas análises dele em termos fisiológicos, ele fala sobre o sapo, né, que morre instantaneamente quando a medula oblonga é perfurada. Antes disso, ele é capaz de viver sem cabeça, sem coração. E aqui o fundamento, né, que ele fala do movimento e da vida na medula oblonga. É claro que quando ele gera uma secção ou perfura a medula oblonga, ele está destruindo as áreas respiratórias e cardíacas em termos de controle, né? Então o sapo morre. Quando você tira a cabeça, os processos elétricos das sinapses nos nervos, eles continuam. E aí o sapo ou o indivíduo acaba se movimentando, e movimento era sinônimo de vida para ele, né? E o coração, quando se tira o coração, ele ainda bate durante um tempo, né? E o organismo ainda reage, porque o sistema neural está intacto. É claro que apesar dessa conclusão dele ser uma conclusão interessante, ela está um pouco longe de um conhecimento real das funções cerebrais ou funções encefálicas, mas acaba sendo bem interessante, porque verifique que é a primeira vez em que nós temos uma notícia de um experimento fisiológico com alguma conclusão em termos históricos. É uma frase de Da Vinci que vale a pena a gente saber, né? Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, muito conhecimento que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto que as cheias as baixam para a terra, sua mãe. Conhecimento normalmente gera humildade, não o contrário. Nós vamos entrar agora num momento bem interessante, que é o momento elétrico da mente e do sistema neural. Que momento elétrico? A pilha é inventada, né, por Alexandre Volta. Galvani observa que quando se colocam dois metais diferentes em contato com as estruturas de uma rã morta, o músculo ele se movimenta, ele gera o movimento mesmo na rã morta, o que ficou conhecido como dança das rãs, né? E então ele observa, ele chega à conclusão que o ser que era vivo apresentava uma substância, um fluido interno, que ele chamou de fluido elétrico animalizado, porque mesmo depois de morto, ele conseguia fazer com que a rã se movimentasse. Galvani não ficou muito famoso por isso, porque ele foi muito desdenhado e chegou a morrer bastante pobre e em humilhação na sociedade acadêmica, mas cerca de 50, 60 anos depois, descobriu que o que ele chamou de fluido elétrico animalizado nada mais era do que os processos citoplasmáticos dos nervos na passagem das informações elétricas, né, através das sinapses. Ao que nós ficamos sabendo em termos de literatura, o Aldini parecia ser um parente, um sobrinho distante do Galvani. E ele, menos que cientista e mais aventureiro, ele usava grandes pilhas na época, com a permissão dos administradores de cidade, após a guilhotina ser utilizada contra os indivíduos considerados assassinos ou bandidos ou de má vida, vamos assim dizer,
ele pegava essas faces e ligava as baterias na face, e as faces se movimentavam, gerando um espetáculo para aquelas pessoas que estavam vendo. Não muito mais, não houve nenhuma descoberta associada a isso, mas interessantemente a Mary Shelley, que foi a escritora do Frankenstein, parece que ela se baseou em Galvani e nas experiências de Aldini, que nós sabemos que ocorrem porque os nervos permanecem. Então, mesmo depois de morto, a parte elétrica ela continua no organismo durante um tempo, depois vai ser deteriorada. E como os nervos são condutores de eletricidade, assim como os músculos, quando se coloca então uma eletricidade na face de um indivíduo recém morto, vamos dizer assim, em decesso, ele acaba sofrendo essas alterações elétricas no organismo e se movimentando. Isso acaba sendo importante porque aí começa a se pensar que existe eletricidade no corpo, né? Veja que Galvani comentou isso, existe um fluido elétrico no organismo, que é a base do funcionamento do sistema neural e de outras células também. Agora nós chegamos por volta do século XIX, né? Final do século XVIII, com um anatomista chamado Franz Joseph Gall. Ele ficou muito famoso na época porque ele supôs que as funções cerebrais elas se desenvolviam aumentando o tamanho do cérebro. Então, quanto mais se usava uma função cerebral, mais o cérebro influenciava a formação do crânio. Assim como você fazendo exercício, um músculo se desenvolve, ele achava que o cérebro também se desenvolvia. Isso ficou conhecido como frenologia. E a frenologia é o estudo das variações do tamanho das estruturas do crânio em função das atividades cerebrais. Isso não tem nem teve valor científico, né? Mas também ele acabou, ao que parece, pela biografia que nós lemos, ganhando um bom dinheiro, passando de cidade em cidade, fazendo consultas, colocando a mão na cabeça dos indivíduos e analisando o tamanho do crânio e dizendo o que eles deviam fazer. Na verdade, seria mais um teste vocacional da época, né? Ele então tem algumas informações sobre a própria filosofia dele e que todo comportamento emana do cérebro. Então veja que isso é importante. Nós já não temos mais coração envolvido. Ele retira a ideia de alma, e é algo que nós não vamos discutir, apenas citar. Depois ele considera que determinadas regiões cerebrais controlam funções específicas, e isso é verdade, que é o localizacionismo, e que os cérebros seriam divididos em 27 órgãos. E aí ele fez esse mapa com 27 estruturas cranianas. E como cada função cresce com o uso, então também o encéfalo geraria um desenvolvimento criando um padrão no crânio. Apenas em forma histórica, de certa forma é até interessante em relação a isso. De 1773 a 1831, né, veja que foi uma vida curta, o Rolando, que inclusive deu o nome ao, nós chamamos aqui de suco de Rolando, que é o suco central do cérebro, ele faz em 1809 a primeira estimulação de um nervo via tecido cortical. Um paciente em cirurgia, você poderia fazer isso. Você coloca uma estrutura pontiaguda, um alfinete, uma agulha de seringa, numa região do córtex, e aí o nervo acaba sendo estimulado. Ele não viu o nervo, mas foi o músculo estimulado, que aí ele concluiu que era um nervo, evidentemente. Os trabalhos foram principalmente com cães, né, nessa época. Um indivíduo chamado Bertolo, né, aí já no início do século XX, estimulou uma paciente que estava com uma erosão no crânio, expondo seu córtex. Como a pessoa tinha essa erosão, o córtex dela era exposto. Então ele começou a utilizá-la, vamos dizer, como cobaia. Veja que naquela época era muito diferente de hoje, talvez isso não fosse aceito, né?
em termos de trabalho. As questões éticas da ciência, elas estavam bem longe da realidade. Ele então estimulou 2 pontos no córtex, no giro pré-central, né, frontal, que é o responsável pela atividade motora, obtendo como respostas movimentações contralaterais. Então aí ele acaba descobrindo que, em termos motores e sensitivos, mas principalmente motores, um lado, o lado direito do cérebro, por exemplo, do encéfalo, ou do córtex, estimula o lado esquerdo e vice-versa. Isso é uma regra, né? Em termos de considerarmos o ser humano. Já na idade contemporânea, que nós já até estamos nela, né? O Fritsch e o Hitzig fizeram trabalhos pioneiros fazendo mapeamento funcional do córtex cerebral. Isso em 1870. Eles trabalharam com cães e com primatas. Então, abrindo o cérebro dos cães, eles tocavam as regiões e essas regiões geravam movimentação. Então, eles colocavam lá, ó, tal região gera movimentação da pata direita, tal região gera movimentação dos músculos do abdômen e assim por diante, gerando os mapas corticais que depois viria a ser feito para o ser humano. Veja que a questão da estimulação elétrica foi muito importante em termos históricos, né? Pierre Broca, famoso Broca, que é um jovem cirurgião francês, ele recebe um paciente e esse paciente tinha levado um tiro e tinha lesado o cérebro, e ele que falava normalmente antes do tiro, ele perdeu a capacidade de falar e ele vivia dizendo apenas tan, 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 e ficou conhecido como Tantan, esse paciente. E até pouco tempo atrás, ou até hoje, as pessoas costumam dizer que o indivíduo está tantan, que é sinônimo de loucura, né? Mas o que aconteceu com o paciente foi que depois que ele faleceu, o Broca dissecou, tirou o crânio e foi dissecar o cérebro e observou que havia uma lesão nessa área. Essa região aqui, olha, é a região frontal, né? Esse aqui, olha, esse aqui é o sulco frontal, é o sulco central, o sulco de Rolando. Essa região aqui, olha, é a região inferior do lobo frontal esquerdo. Então, o interessante é que esse paciente com essa lesão parou de falar. Foi conhecido como afasia motora, porque ele entendia o que se falava, mas ele não conseguia expressar verbalmente os sons, né? Perdeu essa capacidade. Se for observar, realmente é uma atividade motora. Depois de Broca, Karl Wernicke, na Alemanha, ele estudou um tipo de afasia, e essa afasia estava localizada em uma lesão na região do lobo temporal, ou a região principalmente na temporal póstero inferior, que é essa região que está alaranjada aqui. E essa afasia era uma afasia sensitiva ou sensorial. A pessoa não conseguia entender a linguagem. Dificuldade de entender a escrita, mas a linguagem ela não entendia. Então, descobre-se aí o que nós chamamos de localização de funções, e aí nessa época começa então uma busca pelos médicos no mundo todo para localizar funções específicas no córtex cerebral. Broca tinha achado aí a área motora, Wernicke a área sensitiva, e nós sabemos que existe uma união entre essas áreas, que é o fascículo longitudinal superior no córtex cerebral, que é um grupo de fibras que une essas duas áreas, porque você recebe a informação auditiva, ela é processada e é enviada em direção à área motora, né? Então, o indivíduo que perde a sensibilidade da fala também não consegue falar direito. Ele não perdeu a capacidade de falar, mas ele não vai ter condições de falar corretamente porque ele não recebeu as informações devidas para isso. Em
entre 1863 e 75, Huygens estuda a epilepsia motora. Então aí nós já temos uma situação interessante. Os epiléticos, eles eram mortos, algumas histórias falam sobre serem lançados em rios, né? Devido à epilepsia, ou de espíritos ruins, espíritos infelizes, que abordavam esses indivíduos e os possuíam, gerando a epilepsia. Então, nesse momento, a epilepsia motor acaba sendo estudada. Isso acaba sendo importante, porque começa-se a verificar que algumas funções cerebrais excêntricas ou não normais, elas podem ser tratadas. Até porque senão não haveria como o motivo para estudar isso, né? Gortz faz experimentos em cachorro, em 1890, fazia lesões cerebrais nesses cães e os mantinham vivos por longo período para estudar o comportamento dele. Podemos dizer que ele é o neuropsicólogo de cão, né? Porque a neuropsicologia, ela estuda as lesões cerebrais e os efeitos das lesões cerebrais, gerando aí o conhecimento das causas, das funcionalidades cerebrais, em termos de gerar conhecimento. David Ferrier estimula precisamente o córtex de macacos e cães, seguindo os mapas que já foram feitos. E veja que esse trabalho é um trabalho interessante, que na época deveria exigir muito dinheiro, mas é um trabalho de informação, né? E bastante importante para o desenvolvimento da ciência neural. Observa que ele faz aqui, ó, as áreas, ele dá número a essas áreas, né? E como os instrumentos elétricos de dissecação já eram melhores, eles ficaram bastante específicos nessa época. Charles Scott Sherrington, associado a Harvey William Cushing, eles fazem mapeamentos corticais de gorilas e macacos. Veja que, se aproximando do ser humano, isso passa a ser mais interessante. E eles observam que existe uma correlação muito próxima entre os mapas corticais de cachorros, cães, né, e de primatas. E bem interessante, coloquei aqui assim, mesmo fugindo um pouco, foi a descoberta de Horsley, que ele cria o método estereotáxico, né? Esse método estereotáxico, ele tem uma espécie de máquina em que ela tem réguas em 3 dimensões, né? Ela tem aqui, olha, na largura, na altura e no comprimento. Então, ela é feita especificamente para um determinado animal. Você tem estereotáxico de rezo, você tem estereotáxico de gorila, de chimpanzé, de humano e de ratos, né? Estereotáxico de rato, ele prende o animal na frente através dos dentes do roedor. Então você remove a pele ali, faz uma perfuração em determinada área, seguindo um mapa estereotáxico, para chegar a uma determinada área do córtex cerebral do rato, por exemplo. Então, se você quer chegar, por exemplo, no complexo olivar inferior do rato, você vai olhar lá as medidas que tem nesse mapa, que já foram feitas, faz o buraquinho com uma broca de dentista, coloca ali um eletrodo bem fininho, né, perfurando a dura mater, que é a parte mais dura ali depois do crânio, e vai seguindo a régua, né, até um determinado ponto. E esse eletrodo é ligado a fontes de energia. Então você controla ali a voltagem, a potência, pode inverter a corrente, né? E aí o animal se movimenta em determinada área. E aí você pode gerar um estímulo. Você não precisa sacrificar o animal, se precisar estudar o comportamento depois, né? Fecha aquilo, a gente costuma colocar uma resina de epóxi e o animal acaba tendo uma vida depois quase sem problemas. Algumas vezes, se tiver lesão, altera o comportamento. Então isso acabou sendo muito importante para os estudos das funções cerebrais de animais, né? O estereotáxico. Aqui nós já temos casos com pacientes humanos gerando muita informação em termos de funcionamento do cérebro. Krause estimulou 22 pacientes
em 1902. 10 anos depois, mais 142. E esses estudos de estímulos cerebrais, eles corroboraram os mapas feitos para gorilas, chimpanzés, cães. Pode parecer que macaco é a mesma coisa de gorila e chimpanzé, mas não é. É porque macaco vem de macaca, né? E macaca significa o grupo do rezo. Então, ele é um tipo de primata diferente de gorila e chimpanzé. Gorila e chimpanzé fazem parte dos apes, né? Ou grandes primatas. E isso gerou um mapa generalizado de funcionamento do córtex cerebral. Veja que nesse momento os experimentos já determinam localizações específicas de funções. Enquanto essas localizações são conhecidas, é interessante porque em termos motores e sensitivos, elas são bem exatas, mas em termos de comportamento complexo, até o momento não foi conseguido em termos históricos, no momento aqui em 1912, conhecimento suficiente para fazer tratamento de comportamentos excêntricos, por exemplo. Já na idade também contemporânea, como a gente já está há um tempo, Brodmann, o que ele faz? Ele pega os resultados dos outros e constrói um mapa do córtex cerebral numérico com as várias áreas, né? Então nós temos aqui a área 1, 2 e 3, 5 e 40, área sensitiva. Nós temos a área 4, a área 6, áreas motoras específicas, no caso a 4 uma motora primária, né? A 6 já é uma motora secundária. As áreas de Broca, as áreas 43, 44, 45, que foi lesada, né? A área de Wernicke 41, 42 e principalmente a 22, as áreas visuais 17, 18 e 19, que são áreas primárias e secundárias da visão, e assim por diante. Não precisa memorizar tudo isso nem para que serve, mas apenas as coisas ficaram mais fáceis nesse momento para a gente citar determinadas funções, né? Para não dizer o nome ou as correlações diárias. Como é que ele fez isso? Ele estudou tanto os mapas elétricos quanto a estrutura cortical. O tecido cortical ele varia de uma região para outra. Então esses mapas foram feitos dessa forma. Existem pesquisadores que fizeram mapas com mais de 100 regiões. Mas a de Brodmann é a mais utilizada, porque não tem tantas regiões assim, e as diferenças não se tornam tão acentuadas a ponto de ser mais de 100. Penfield, também um canadense, como alguns outros pesquisadores que nós citamos aqui, inclusive o Brodmann, né? Entre 1930 e 1950, ele fez uma análise do córtex sensorial e do córtex motor. E aí ele fez o chamado homúnculo, isso aqui é chamado homúnculo de Penfield. É uma área, é bem difícil fazer, mas, por exemplo, a área responsável pelo movimento do polegar é uma área muito grande, por isso que esse polegar está grande, aqui no córtex cerebral. Então existe mais, aqui é um caso um córtex motor, mais neurônios chegando na região do polegar, na região da mão. Nem tanto no antebraço e no braço, nem no tórax e já bastante no pé. Em relação à boca, né, e aos lábios, que são bastante utilizados o tempo todo, a área é muito grande. E a região sensitiva tem uma associação bastante direta com a motora. Então, por exemplo, a área de sensibilidade do lábio é muito grande, talvez por isso o fato de demonstrar carinho através de beijos, né? Em termos de sensibilidade. Observa que o polegar e a mão também têm uma alta sensibilidade, os dedos, a face tem alta sensibilidade e o pé também. Então esse homúnculo de Penfield ficou muito famoso, porque ele mostrou regiões específicas, detalhadas e exatas, se é que é possível usar essa palavra, para o córtex motor e córtex sensitivo. É muito importante que tenha essa ideia. Situações como saudade, amor, tristeza não foram estudadas e localizadas. Então veja bem, estudo e localização dessas funções não foram feitas, elas são estudadas.
mas uma localização cerebral específica ela não foi encontrada, né? Sladen e Schwann, eles fizeram a descoberta da chamada teoria celular. Né? No caso de Sladen, ele diz que todos os vegetais eram formados por células, e Schwann, que foi também o descobridor da bainha de mielina, diz que todos os animais eram formados por células. Né? Eles concluem que todos os seres orgânicos eram formados por células. Parece que está fora de foco, mas não está fora de foco. Esse ponto aqui é muito importante para o próximo passo do entendimento do histórico neural. A nossa primeira aula termina agora e depois a gente continua com mais uma aula de histórico até entrarmos na parte de neuropsicologia propriamente dita, que é uma análise dos escritos do Luria.